The student teacher. Aqui o THE. Sempre que você, estudando, vir um THE, antes de você falar a palavra, você vai primeiro colocar a língua entre os dentes, depois falar o TH. Neste caso aqui, você vai colocar a língua entre os dentes e recolhê-la num D. The. E já emenda aqui no S, veja. Thus. The student. To. Vejam essa fricção no T. To. E aqui não falamos o E. Student. Teacher. E não T. Não. T. Para fazer essa fricção no T, você encosta a língua naquela protuberância que você tem no céu da boca, logo acima dos dentes superiores. Teacher. O professor, aluno. Aluno aqui está qualificando teacher. Poderia ser good, the good teacher. Poderia ser velho, the old teacher. Então nós usamos um substantivo para qualificar outro substantivo. Da mesma forma que eu diria a porta do carro, the car door. A porta da cozinha, the kitchen door. Cousin. Não falamos o O, então temos K. Cousin. O-E. Cousin. My cousin John is a university student. Meu primo John é um universitário. Aqui eu tenho a. Is a university. Okay? Last year, he went to Italy and stayed there for 2 months. Ano passado, last year. Vejam aqui, do E para frente eu tenho E. Ear. Vejam que o som começa na garganta. Ear. Mas aqui, para dizer ano em inglês, você quer o Y antes. Year. Igual quando você fala sim. Yes. Você não fala yes, né? Não, você fala yes. Last year, he went to Italy. Este T aqui, o americano transforma num D. Italy. É um D curtinho. Italy. Não é o R de arara, ok? A língua sobe para falar o D, ó. Era. Suba a língua batendo a pontinha dela naquela protuberância que eu falei há pouco. Italy. E ficou lá, stayed. E D tem som de D depois do Y. Ficou lá, stayed there. Recolhe a língua aqui num D. There. Por 2 meses. For 2 months. Months. Eu fiquei surpreso. I was surprised that John was able to have such a long holiday because he never has any money. Eu fiquei surpreso que John was able, fosse capaz, foi capaz. Eu não usei aqui could, porque em frases afirmativas, could, na maioria dos casos, significa poderia, e não conseguiu, pôde, não. Sempre que necessário, eu vou usar
To be able, no lugar de can, por exemplo, para fazermos o futuro, eu poderei, você vai dizer I will be able. Eu não posso usar will antes de can, são dois verbos modais. Eu tenho podido, I have been able. Eu não tenho a terceira coluna de can. Eu tenho can, could, não tenho a terceira para fazer podido. Por isso eu digo I have been able. Ok? E aqui termina num L. Able to have, have, e não have, não. Abra bem a boca. Have. Such a long holiday. Férias tão longas. Por exemplo, nunca vi um homem tão chato. Such a boring man. Such a long holiday. Ok? Férias tão longas. Por quê? Because he never has. Ele nunca tem nenhum dinheiro. Na verdade, literalmente, any é qualquer. Ele nunca tem qualquer dinheiro. Nós falamos, claro, nenhum. How did you manage it, John? Como você conseguiu, John? How did you manage? Manage é o verbo conseguir. Como que você lidou com isso? I asked. Eu perguntei. I thought. Eu pensei. Aqui você põe a língua entre os dentes, depois fala. Ok? Soprando aqui. Thought. Como se fosse um S. Thought. No final vai virar um T. Thought. Porque um S muito curto, na velocidade da fala, ele fica um T. Thought. Mas se você for falar lentamente, fica thought. Thought. Como se você falasse com a língua entre os dentes. Thought. I thought. Eu pensei. Como eu digo, eles vão com going to. Por exemplo, eles vão ficar. They are going to stay. Eles iam ficar. They were going to stay. Então, eu pensei que, aqui tem um that que omitimos, eu pensei que você fosse ficar, que você ia ficar, né, por 2 semanas, for 2 weeks. It was easy. Foi fácil. John answered. I got a job. Eu arrumei um emprego. I got a job. I got a job. A job, I exclaimed. eu exclamei. What did you do? O que você fez? Vejam did colocando do no passado. I gave English lessons to a grocer. Eu dei lições de inglês. Aqui não é I, é I. English. Igual aqui. Gle. I. English lessons to a grocer. Grocer é dono de mercearia. John answered. His name, o nome dele, is Luigi. We have become great friends. Nos tornamos grandes amigos. Nós nos tornamos amigos e continuamos amigos. We have become great friends. Então, no inglês britânico, você sempre usa we have become great friends quando esse resultado continua da ação. E o americano escolhe usar o present perfect ou o simple past. But you're not a teacher, I said. A teacher, eu disse. I told Luigi I couldn't teach. Eu disse ao Luigi que eu não sabia ensinar. Aqui você fala o, u, seguido de L. Old, told. Ok? O, mais L.
Eu disse ao Luigi que that I couldn't teach. Can, saber, poder. Eu não sabia ensinar. John explained. John explicou. Aqui a. Plained. Explained. ED tem som de D depois de N. But he insisted on having conversation lessons. Mas ele insistiu em ter. Por que ing? Se eu estou dizendo ter, por causa da preposição. Insistiu em ter aulas de conversação. Cuidado, aqui é e, não i, insisted on having conversation lessons. Quantas sílabas temos aqui? 4. Qual é a forte? Palavras de 4 sílabas têm 2 fortes. Conver. Então, con é forte. Mas esta é a mais forte. Conversation. Ok? Palavras de 5 sílabas também vejam. International. International. All right? He wanted to practice his English. Ele queria, he wanted. Depois do T, você sempre fala o Ezinho. Senão, o som vai sumir, né? Esse sufixo que faz o passado some se você não falar o E. Não dá para falarmos um D mudo depois de um T mudo. Então, como o ED tem som de D ou T, você sempre vai pronunciar o E depois de T e D. Wanted. Eu tenho esse som em minha página, ok? Wanted. O americano, falando rápido, ele vai fazer aquele flap T, vai transformar esse T num D. Wanted. He wanted to practice. Aqui é um spelling britânico, ok? O americano grafaria com C. Practice. His, não his, his. His English. Aqui é um E, não é English, não é E. English. He has a lot of American customers. Ele tem muitos clientes americanos. Lote de. A lot of. A lot of. De novo um D aqui, né? Lot of. Nacionalidades com letras maiúsculas. Customers. Customers. Então, é importante para ele. It is important for him to speak English. É importante para ele falar. É interessante esta estrutura for, objeto, for him, for me, for you, for us, for them, for her, seguido de infinitivo. To speak. Importante para ele falar inglês. É importante para ele. É importante para mim. For me. Ok? I spent 3 hours a day talking to him. Eu gastei 3 horas por dia. 3 hours a day. Ok? A day, por dia, falando com ele. Talking to him. Não falamos o L aqui. Talk. Aqui poderia ser o with. Talk to, talk with é conversar com. Talk
conversar. Speak, falar. In return, in, e não in, não. In return, em troca, return, olha a fricção no T, turn, turn. Você faz essa fricção com a pontinha da língua lá naquela protuberância acima dos dentes superiores. Turn. Ele me deu. He gave me a room, um quarto, 3 meals. Cuidado com esse R aqui para não bater com a pontinha da língua. Vejam, falem th primeiro, depois re, com a língua enrolada, não ri. Acontece às vezes de ouvir three, não, three, 3 refeições por dia, 3 meals a day, meals, okay? 3 meals a day, and a little pocket money, e um pouco de trocados, dinheiro trocado, alguns trocados. Did your pupil learn much English? Did your pupil learn much English? Pupil. Está caindo em desuso, é uma outra palavra para student. É bom saber, né, quando lemos literatura antiga. Teu aluno aprendeu muito inglês? Preferimos much em interrogativas e negativas. Much. I don't have much money. Em afirmativas, I have a lot of money. Ok? A lot você pode usar em afirmativas, interrogativas e negativas. Much em interrogativas e negativas. I don't have much money. Eu perguntei. I asked. Vejam que depois de K, o ED tem som de T. Asked. I don't know. Eu não sei. John said. But I learned a lot of Italian. A lot of Italian. O verbo aprender pode ser também regular, com ED. N-E-D. Learned. Ou assim, learned. A lot of Italian. Italian. Vamos ver aqui algumas perguntas com o verbo to be, com did, ok? To be no passado. E question tags. Is your cousin John still at school? Quando eu digo school, eu entendo antes da universidade, né? Segundo grau. At school. Entendemos high school, right? Still. He's a university student, isn't he? Ele é universitário, não é? Isn't he? Didn't John go to Italy last year? Didn't John go to Italy last year? Vejam, você pode fazer uma pergunta no passado de forma negativa. John não foi para a Itália. Ele ficou, não ficou. He stayed there for 2 months, didn't he? Não ficou. Aqui como aqui o TH tem um som de D, aqui você pode emendar, vejam. He stayed there, ok? Did John intend, John pretendia, did John intend to stay in Italy for so long, por tanto tempo? Intend, pretendia. Ele está sempre sem dinheiro, não está? Curto de dinheiro. He's always short of money, isn't he? Short of money. Ele não ensinou. Didn't he teach English in Italy? Cuidado aqui. Didn't.
Depois de um D mudo, did, você começa a falar o N. Se você encontrar dificuldade, pense o seguinte. Quando você fala did, a pontinha da sua língua tocou, né, no céu da boca. Did. Deixe lá a língua e comece a falar o N. Então não bata a ponta da língua 2 vezes no céu da boca. Did, didn't, didn't. Isso que eu ouço. Didn't. Não. Fale o D mudo e deixe a língua lá. Didn't, didn't, didn't. Ok? Em, e não in. English. Seu aluno era um açougueiro, como em good, butcher, pupil. Era seu aluno um açougueiro? His pupil was a grocer. Não era. Seu aluno era. Não era. Se você dissesse não era aqui, wasn't, você afirmaria aqui, was he? Vejam did colocando want no passado. Did Luigi want to practice his English? Luigi queria praticar seu inglês? Luigi has a lot of American customers, doesn't he? Por que o doesn't he? Porque a afirmativa aqui está no presente. Ó. Ele tem. Não tem? Did John learn? John aprendeu um pouco de italiano? Did John learn any Italian? Any é qualquer, né? Qualquer quantidade, qualquer tanto. Vamos ver aqui algumas perguntas onde buscamos o sujeito. Portanto, não usamos o auxiliar do nem did. Vejam, who taught? Quem ensinou? Eu estou buscando o sujeito. Então, eu não posso dizer who did teach, porque did, do, só aparecem antes dos sujeitos. Ok? Na verdade, aqui, who é sujeito. Mas vamos pensar que estamos buscando. Ok? Quem ensinou? Who taught English? Who wanted? Quem queria? Ok? Quem tem? Who has? Who learned? Quem aprendeu? Aqui na letra C, perguntas com o verbo to be e did. Is John a university student? Or is he still at school? Is John rich? Did John stay? John ficou? Did John get? John conseguiu um emprego? Did John get a job as a teacher or as a grocer? John conseguiu um emprego como professor ou como dono de mercearia? Merceeiro, right? Did John teach English? John ensinou. Did Luigi want? Luigi queria. Vejam aqui, interessante notar o ing depois de practice. Luigi queria praticar escrita. John queria praticar a fala, speaking, ou writing, ou escrita. Então, speaking é a fala, é o ato de falar. Writing, o ato de escrever. Aqui na letra D temos perguntas com WH. When did John go to Italy? When did John go to Italy? Quando John foi. Então, sempre começamos uma pergunta com um auxiliar, né? Sempre. Com um dos 13 ou 15, com um dos 15 auxiliares existentes em inglês. Só não começamos uma pergunta com um auxiliar quando temos um pronome interrogativo. When did John go to Italy? Quanto tempo ele ficou? How long did he stay? Vejam o to be. Why were you surprised when you heard this? Quando você ouviu isto.
Qual a diferença entre hear, ouvir, e listen, que é escutar? Assim como você olha, look, você vê, you see. E para ouvir, to hear, você tem que escutar, listen. How long did John originally intend to stay in Italy? Quanto tempo John originalmente pretendia ficar? Did John originally intend? Vejam que eu tenho did colocando lá na frente, intend no passado. Como John conseguiu ficar? How did John manage to stay in Italy for 2 months? Por 2 meses. Manage, conseguir. Poderia ser como que John was able, foi capaz, né? Eu não usaria aqui o passado de can, porque o passado de can geraria dúvida, seria ambíguo, porque could é poderia, ok? Em frases afirmativas e interrogativas. Nas negativas, tudo bem, vejam, eu não pude ir, I couldn't go. Então, cuidado com could em afirmativas e interrogativas, porque could significa também poderia. Apele para manage ou be able to. What did John teach? O que John ensinou? Why did Luigi want? Porque Luigi queria. What did John get in return? O que John teve em retorno? Ok? Em troca for the lessons he gave. Pelas lições que ele deu. E aqui é a seção Pergunte-me. Pergunte-me se John ficou. Did John stay? Quanto tempo ele ficou? How long did he stay? Se ele ia ficar. Was John going to stay? Quanto tempo ele ia ficar? How long was he going to stay? Se ele ensinou. Did John teach? O que John ensinou? What did John teach? Se Luigi queria. Did Luigi want? Por que Luigi queria? Why did Luigi want? Se Luigi aprendeu. Did Luigi learn? Por que ele não aprendeu? Why didn't he learn? Thank you.